uma transformação na economia toda. Então, o resumo da ópera é assim. Nós temos uma economia baseada em conhecimento. Só se vende, só se compra, é conhecimento. Se ela é baseada em conhecimento, o que importa mesmo é a inovação. O que importa para uma empresa, o único fator de competitividade que sobrou para as empresas chama-se inovação, capacidade de inovar. Inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. Então o ser humano passou a ser a chave da estratégia das empresas. O empresário bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dele são os funcionários dele. Que o resto não vale nada. Empresas com patrimônio do tamanho dessas companhias aéreas aí, com problemas, certo? Não adianta ter o melhor equipamento do mundo. Certo? Não adianta isso. Se você não colocar o teu funcionário em primeiríssimo lugar. É a única coisa que vale. Tá certo? Se eu deixo de ser senhor de engenho, eu não preciso de capataz. Por que tem capataz? Porque o senhor de engenho detesta sujar as mãos. Então o que ele faz? Ele contrata um capataz. Nas nossas empresas ele dá o nome de gerente para esse cara. Aí você pergunta, o que você faz pro gerente? Nada. Certo? O que você faz aqui? Eu coordeno. Eu supervisiono. Nada. Ele não faz nada. Ele passa o dia como capataz. Ou seja, controlando os outros. Certo? Acabou o que eu pedi? Eu pedi outro. Cadê o relatório que o homem está pressionando? Sempre tem um homem pressionando o cara. Ele fica no meio de campo. Está desempregado. Está desempregado. É um cara que não sabe fazer nada. Só controlar os outros. Daqui que eu assino, adoro assinar e tal. Agora, essa estrutura ainda vige, quer dizer, por quê? Se tem senhor de engenho e tem capataz, é porque tem uma terceira raça. Que é a maioria das pessoas que tem uma vocação para escravo. Aí é a questão do empreendedorismo. Eu não posso mais ir para o mercado de trabalho como um escravo. O que é o escravo? Detesta trabalhar. E é fácil de fazer o teste. É fácil fazer o teste para saber se é escravo ou não. Você pergunta para a pessoa assim, e se você ganhasse na Mega Sena? Aí o cara diz assim, se eu ganhasse na Mega Sena, não passava nem na porta daquela empresa. Odeia trabalhar. Bom, ele tem a síndrome do domingo de noite, aquela história toda. Ele confunde o salário completamente. Ele acha que ele ganha pouco e ponto final. Ele esquece que a regra do salário é igual no mundo inteiro, desde Adão e Eva. As pessoas recebem pela sua raridade e não pela sua importância. Os professores estão em alta e ganhando pouco. Por quê? Porque tem muito e o Popó ganhou em 12 minutos o quê? Certo? O que nenhum professor vai ganhar, mas Popó só tem um. E professor tem muito. E o erro definitivo do escravo é trabalhar mal porque ganha pouco. Por que você está trabalhando tão mal? Porque eu ganho pouco. Com o dinheiro que eles me pagam, não é para fazer trabalho espetacular, não. E aí ele fica ali. Quem é que vai te achar? A minha orientação, cadê a câmera? Tá lá. Primeiro, se você ganha pouco, sabe o que você tem que fazer? Um trabalho espetacular. Porque aí alguém te acha. O cara que começa a jogar bola, ele começa a jogar bola ganhando salário mínimo. Ele não faz gol contra porque ganha pouco. Vou fazer gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco. Ele vai e mostra o talento dele. E aí alguém descobre. Você ganha pouco, faça um trabalho espetacular, pô. Olha que engano. E o pior ainda, o escravo tem essa coisa de não gostar muito do salário, que ele gosta do benefício. Entendeu? Tem vale, tem não sei o quê. O importante é cesta básica. Né? Agora por quê? Porque a estrutura industrial ainda está aí, a velha, para a maioria das empresas. Mas agora, tem um funcionário que é maravilhoso e que nunca é reconhecido, tem que se demitir da empresa. Claro que ele tem que procurar outro. Claro, já faz um trabalho mais graça que você dá. Você faz um trabalho espetacular, o cara continua pagando pouco. O pagamento, você tem que saber quanto você vale no mercado. O cara chega para mim e diz assim, eu quero aumento. Eu digo, tem alguém querendo contratar você? Não. Ué, portanto, você vale, meu amor. Isso é no mundo inteiro. Não importa se é socialismo, comunismo ou capitalismo. Isso aí vai desde Adão e Eva. Então você tem que saber quanto você vale também. Para poder exigir. É a passeata onde o servidor público. Eu quero. O que eu quero. Tá vendo o que quer? Quanto você vale? Me diga quanto você vale. Infelizmente é assim. Esse modelo industrial velho morreu então. Então é o fim do capataz. O fim do capataz morre junto o tal do gerente. É o fim completo da escravidão. Agora sim acabou.